E se fosse possível entender o mundo, às vezes tão complexo, da inteligência artificial, sem escrever uma linha de código sequer, ou até mesmo sem ligar o computador? Parece estranho, né? Mas acredite, a lógica por trás da magia da IA pode ser revelada com jogos e atividades bem simples. Vamos descobrir como? Bom, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 ideias principais. Primeiro, o que é essa tal de IA sem computadores? Depois, a gente entra no jogo da imitação. Vamos ver como uma máquina aprende com e sem um professor. E claro, a parte mais importante. Qual é o nosso papel na ética por trás de tudo isso? Então, começando pela grande ideia, a IA sem computadores. A gente vai desmistificar um pouco essa tecnologia e mostrar que os fundamentos dela, bom, são na verdade bem mais simples do que parecem. E aqui fica a pergunta que vai guiar nossa conversa. Será que dá mesmo para entender a essência da IA, algo que parece tão digital, tão complexo, de uma forma totalmente analógica? A resposta, por incrível que pareça, é sim. Esse método se chama IA desplugada. A ideia é usar dinâmicas para mostrar que a IA se resume no fundo a duas coisas bem básicas: lógica e reconhecimento de padrões. Ou seja, não é mágica, é método. Certo, mas como uma máquina pensa? Para entender isso, vamos dar uma olhada numa das primeiras tentativas de medir a inteligência de uma máquina, o famoso jogo da imitação. Ele foi criado por Alan Turing, é um clássico. A ideia é bem simples, na verdade. Se uma máquina consegue conversar com uma pessoa e essa pessoa não sabe dizer se está falando com gente ou com um programa, então a máquina pode ser considerada inteligente. E a versão desplugada desse teste é uma atividade em grupo. Funciona assim. Tem um interrogador fazendo perguntas e, sem ele saber quem é quem, uma pessoa e uma máquina respondem. O desafio do interrogador é justamente esse: descobrir quem é quem só com base nas respostas. E hoje em dia, o resultado disso é impressionante. Modelos de IA super avançados como o GPT-4 já conseguem enganar humanos em testes assim com uma frequência altíssima. Em um estudo recente, por exemplo, o modelo foi identificado como humano em 73% das conversas. A tecnologia chegou muito longe em imitar uma conversa humana. Mas como é que uma máquina fica tão boa nisso? Uma das formas é o que a gente chama de aprendizado supervisionado. É como pensar numa IA que tem um professor para guiar o aprendizado dela. Para a gente entender isso, vamos usar um exemplo bem visual. Imagina que a gente quer ensinar uma IA a saber a diferença entre um cachorro que pode morder e um que não morde. Como é que a máquina aprende isso? Então, o segredo do aprendizado supervisionado é que a IA recebe uma cola. Ela é alimentada com um monte de dados que já vêm com a resposta certa, ou seja, rotulados. A missão dela é descobrir a lógica, a regra que conecta a pergunta à resposta. E o processo é exatamente este. A IA analisa milhares de imagens já separadinhas em cães que mordem e cães que não mordem. Esse é o material de estudo da máquina, o livro didático dela. Depois de ver exemplos e mais exemplos, a IA começa a sacar um padrão. Nesse caso, uma regra bem simples começa a aparecer. Se o cachorro está mostrando os dentes, ele pode ser um cão que morde. Pronto, ela aprendeu a regra a partir dos exemplos. Tá, mas e se a IA não tiver um professor? E se ela só receber um monte de dados bagunçados, sem nenhuma etiqueta? Aí, a gente entra no mundo fascinante do aprendizado não supervisionado. Imagina que a IA recebe os dados desse jeito. Um monte de pontos espalhados, sem nenhuma instrução do que eles significam ou como se organizam. É um verdadeiro caos de informação. No aprendizado não supervisionado, a tarefa da IA é justamente encontrar ordem no caos. Sem nenhuma resposta certa para guiar, ela precisa analisar os dados e descobrir estruturas escondidas, como se estivesse formando clubes secretos com base no que cada um tem em comum. E o resultado é este aqui. O algoritmo vai lá e agrupa os pontos que são mais parecidos entre si, revelando aqueles clubes secretos que estavam escondidos o tempo todo. A máquina conseguiu criar categorias do zero só identificando padrões. Agora a gente chega na parte mais importante. Como é que tudo isso se conecta com a gente? Toda essa lógica de aprendizado nos leva a uma questão que não dá para fugir: a ética. Afinal, quem está por trás dos dados que a máquina usa para aprender? E aqui está o ponto-chave. A IA aprende com o mundo que a gente apresenta para ela. Se os dados que a gente fornece refletem nossos preconceitos, a IA não só vai aprender esses vieses, como pode até aumentar eles. Ela acaba sendo um espelho dos dados que a gente usou para treinar. Para deixar isso mais concreto, a atividade do robô injusto propõe alguns dilemas. Por exemplo, um robô que aprendeu muito mais sobre cachorros, será que ele pode acabar deixando um gato de lado?
Ou um robô que associou o terno com importância, ele vai priorizar uma pessoa em vez de outra? A pergunta que fica é, a falha do robô ou é um reflexo dos dados que a gente deu para ele? E essa pergunta resume tudo. A responsabilidade é nossa. Nós somos os professores dos robôs. A questão não é se os robôs são justos ou não, mas sim se nós podemos ensiná-los a ser, fornecendo dados melhores, mais equilibrados. Então, só para a gente recapitular. Primeiro, IA não é mágica, é lógica pura. Segundo, ela pode aprender com um professor, com exemplos rotulados, ou descobrir padrões sozinha. E o mais crucial de tudo, a justiça de uma IA depende diretamente da qualidade dos dados que a gente fornece para ela. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se toda a decisão de uma IA começa com dados gerados por pessoas, e se os vieses nesses dados levam a ações injustas, no fim das contas, de quem é a responsabilidade? Da máquina ou de quem a ensinou?